Pessoal, vamos lá então? Quem não está com o microfone desativado, peço para que também que desative o microfone aí. Ok, deixa eu ver aqui. Espera um pouquinho só, que eu só vou ver quem é que está com o microfone ativo, para a gente já começar. Ok, interromper, tá. Pessoal, boa noite a todos, para quem eu não consegui cumprimentar antes. Todos vocês estão vendo a tela aí. Se alguém tiver com alguma dificuldade aí, coloca no bate-papo, tá bom? No bate-papo aqui. Deixa eu tentar tirar o bate-papo daqui para cá também. Tá todo mundo dizendo que está vendo. Olha, a aula de hoje, a gente vai estar trabalhando aí, terminando a parte da reencarnação, que nós começamos, quase terminamos na aula passada, indo para a gente entrar na parte de fluidos, não é? E aqui o Cristo diz assim: granjeai amigos nos tabernáculos eternos. E a gente vai ter que tentar compreender esse ensinamento profundo aqui do Mestre. Hoje nós vamos ver alguns conceitos importantes. Vamos terminar o que nós estamos vendo sobre as leis divinas, a questão da reencarnação, falando mais especificamente nesse módulo aqui sobre a caridade. Alguém já ouviu falar da parábola do mordomo infiel? Uma parábola belíssima. Belíssima essa parábola, não é? Está em Lucas, capítulo 16, versículo de 1 a 13. Jesus contou assim essa parábola. Um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por dissipar os seus bens. Mandou chamá-lo e disse-lhe: que é isso que eu ouço dizer de ti? Presta conta da tua administração, pois já não pode ser meu administrador. Então, o que a gente tem? Essa história que Jesus está contando, essa parábola, tinha alguém que tomava conta de uma administração e ele ouviu saber que essa pessoa não estava trabalhando bem com os seus bens, não estava agindo de forma adequada. E aí ele chama essa pessoa, esse mordomo, e fala: olha, você não vai poder ser mais meu administrador, porque você não está usando bem a confiança que eu lhe depositei. O administrador, então, refletiu, o mordomo, refletiu o seguinte: que farei uma vez que meu senhor me retire a administração? Cavar não tenho força, mendigar tenho vergonha. Já sei o que farei, para que, uma vez afastado da administração, tenha quem me receba na própria casa. Ele convocou, então, os devedores do seu senhor, um a um, e disse ao primeiro. Então, o que ele fez? Ele ainda tinha um tempo ali, ele pegou todo mundo que devia ao seu senhor e chamou. Estava lá todo mundo que devia ao seu senhor. E ele pegou: quanto deves ao meu senhor? 100 barris de óleo, respondeu um. Ele falou: olha, tome então tua conta e senta aí e escreve 50. O cara devia 100, ele mandou o cara pegar a conta dele e escrever 50. Depois disse a outro: e você, quanto você deve? 100 medidas de trigo. Ele respondeu: toma tua conta e escreve 80. Ele começou a reduzir o que a pessoa dizia que devia. Aí o amo descobriu o que ele estava fazendo. E quando o amo descobriu, quando o seu senhor descobriu, olha a reação do seu senhor. O amo louvou ao administrador iníquo por haver procedido sabiamente. Porque os filhos deste mundo são mais sábios para com a sua geração do que os filhos da luz. Eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não fostes fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? Se não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores,
porque ou há de aborrecer um e amar ao outro, ou há de unir-se a um e desprezar o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. E aí, gente? O que diz essa parábola? A pessoa era um mau administrador. Quando ele ficou sabendo que ele ia ser demitido, ele pega as riquezas do seu amo, ok? Pega as pessoas que devia para ele e ele manda colocar uma conta menor naquela riqueza. E depois, quando o amo descobre, ainda o elogia pelo que ele fez. E aí, o que vocês acham disso? Gente, se vocês quiserem colocar alguma coisa aqui no bate-papo, só para saber o que vocês acharam dessa situação do amo que está sendo lesado, né, na sua propriedade pelo amo e elogia a ele. Alguém quer colocar alguma coisa? A Magali falou que ele tentou fazer alguma coisa. A Elianete achou estranho. A Beth falou que não entendeu nada. Convivência, conveniência, Agnes. Olha, a gente vai ter que entender do que essa parábola fala, não é? Quem é o amo? O amo é Deus. O senhor da propriedade é Deus. Tudo que existe pertence a Deus. Tudo que existe pertence a Deus. Nós, tudo que existe, o nosso corpo pertence a Deus. Vamos ter que devolver. Tudo que existe pertence a Deus. Nós trabalhamos e utilizamos algo que não nos pertence. Quando nós trabalhamos pensando só em nós somos as pessoas, nós somos esse mordominico. Nós usamos as coisas que não nos pertencem, que pertencem a Deus, não é? De forma equivocada, quando a gente pensa só na gente. Agora, se nós usamos essa riqueza que pertence a Deus para ajudar aquelas pessoas que têm dívida para com Deus, a gente é elogiado. Então, quando eu ou quando alguém pega alguma coisa que não lhe pertence, seja o seu dinheiro, seja o seu tempo, seja o que for, para ajudar outras pessoas, ela está se servindo de algo que não lhe pertence para ajudar alguém que é devedor do amo, de Deus. E essa é a lógica. Você usar uma riqueza que não te pertence para angariar amigos nos tabernáculos eternos. Tá ok? Vamos ver aqui o que diz aqui a interpretação da parábola. Tá ok? Amo o proprietário, Deus. O mordomo fiel, o homem. Todos nós. Os devedores beneficiados, nosso próximo, os sofredores em geral. Todos nós. Todo mundo sofre. Todo mundo precisa de ajuda. Todo mundo precisa de amparo. Então, quando você ajuda, você está beneficiando aqueles que estão em dívida para com Deus. E a propriedade agrícola é o mundo que a gente habita. Todo mundo. Por que ele está falando disso? E observa, ele fala, eu vou pegar isso para que quando eu ficar desempregado, as pessoas que eu ajudar possam me receber nas casas deles. O que ele está falando sobre isso? Que se ele ajudar, ele vai fazer amigos e quando ele precisar, ele vai ter algum local que ele possa ser ajudado. Tá ok? Esse é um aspecto da caridade, Beth. Um aspecto dela. Complicada essa parábola? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre ela? Nós vamos avançar. Nós vamos avançar e vamos compreender mais intensamente essa parábola.
Quando ele estava, no primeiro momento, Magali, ele era realmente egoísta, só pensava nele. No segundo momento, quando ele despertou, ele começou a ajudar as outras pessoas. Mas ele ajudava, e sempre nós vamos ajudar com algo que não nos pertence. A gente está sempre tomando conta de alguma coisa que não é nosso, sempre é de Deus. E a gente vai usar essas riquezas iníquas que Jesus falou para ajudar as outras pessoas. A gente tem... Jesus, ele fala, dá esmola de tudo que tens. E alguém pode entender, bom, então eu devo pegar tudo que eu tenho e dar esmola. Não. Uma coisa é o que nós temos, outras coisas é o que nós detemos. Nós detemos as coisas materiais. O que nós temos é o amor, é o nosso tempo, é a nossa palavra, é o nosso sentimento. Isso é nosso. Jesus manda a gente dar esmola disso. Tá ok? Tudo que é nosso é empréstimo de Deus. Perfeito, Ana Luz. Vamos ver isso daí. Vamos ver como funciona isso agora, Beth. Vamos avançar um pouco. Jesus fala, granjeai amigos nos tabernáculos eternos. Eu vou ver alguns aspectos da caridade, depois a gente vê aqui. O amor cobre uma multidão de pecados. Do que ele está falando? Por que Kardec deixou tão claro? Fora da caridade não há salvação. Por que isso? Isso foi Pedro que falou. Lembra desse dominó que eu coloquei logo no começo, quando a gente começou a falar sobre a lei de ação e reação? Eu coloquei esse desenho. Que nós acionamos um dominó e ele vai passando por toda a cadeia e, olha, ele vai crescendo. Olha o que vai vir para cima da gente. Então, eu aciono a lei. Mas uma mão poderosa pode interromper a cadeia. Uma mão poderosa pode interromper a cadeia. Essa mão poderosa chama-se amor. Essa mão poderosa pode interromper a cadeia. Nesse livro Ação e Reação, nós temos no capítulo 16 um capítulo chamado Débito Aliviado. E aqui eu vou mostrar para vocês os nossos heróis. Eu vou falar rapidamente disso, não em detalhes, porque senão estraga a leitura, que é muito bonita desse livro. Esse livro, Ação e Reação, ele é estudado no Básico 3, tá ok? Nós temos aqui os nossos três personagens aqui, os nossos heróis. Tem o Adelino. O Adelino era um jovem, ele era filho do Martim Gaspar. Martim Gaspar era proprietário lá de uma fazenda muito rica da região. E aí a jovem Maria Emília. Maria Emília, o Martim Gaspar não era casado, mas tinha esse filho Adelino. A Maria Emília era uma jovem que tinha a idade do Adelino. E ela se casa com o Martim Gaspar. Só que o Adelino e a Maria Emília se apaixonam. E a Maria Emília, ela fala, olha, até queria ficar com você, mas não posso porque eu sou casada com o teu pai e tal. Então, a gente pode fazer o seguinte. Você mata o Martim Gaspar, que aí você fica herdeiro da fazenda, e aí a gente se casa. Plano perfeito, certo? Aí, o que ele fez? Ele deu um remédio para o Martim Gaspar dormir, e ele estava dormindo lá em determinado local da fazenda, e ele tacou fogo ali onde o pai estava. Tacou fogo, o pai desencarnou. Mal o pai desencarnou, o que aconteceu com o Adelino? Lembra que nós falamos da consciência pesada? O Adelino, ele ficou com consciência pesada por ter matado o pai. Ao mesmo tempo, o ódio do pai por ter sido assassinado pelo filho. E ele passou a ver o pai coberto de fogo, em chamas ainda, pelo ódio, para ele não perdoar. Ele sentia ainda chamas por ele não perdoar. E o Adelino vendo o pai atrás dele. E aí a Maria Emília acabou falando que o Adelino estava louco, que toda hora ele falava que ele viu o pai, e desencarnou. Desencarnaram todos. Adelino vários espíritos ligados à vingança pegaram o Adelino e ele sofreu muito nas trevas. Sofreu muito nas trevas. Até que ele foi resgatado.
até a hora que ele foi resgatado pela... mas pega aqui, que alguém não está conseguindo entrar, vê se você consegue ajudar. Ele foi resgatado pelos espíritos superiores. E aí ele tinha esse problema dele ter cometido esse grande crime, aí ter assassinado o pai. Ele resgatado e o pai ainda com ódio dele. É feita uma programação reencarnatória do Adelino. O que deveria acontecer? Ele deveria reencarnar com problemas na pele, por causa do fogo que ele colocou no pai, e em determinada idade, essa doença que ele tinha ia ficar de forma tão grave que ele iria desencarnar com muitas dores, como se ele estivesse pegando fogo. E assim reencarna o Adelino. Quando o Adelino reencarna, o que acontece? Desde que ele, como ele não respeitou a família, ele também não teria direito à família. Ele nem soube quem eram seus pais e tal. E toda uma história lá muito complexa para ele em relação à família dele. Quando ele se conhece por gente, pelo que ele já soube lá no plano espiritual, ele começa a ajudar os outros. Ele começa a fazer a caridade. E o que acontecia? Mesmo que ele fizesse a caridade para alguém que seja uma pessoa muito ingrata, que não quer nem saber dele, o fato dele ajudar alguém, e ele se tornou espírita também, o fato dele ajudar alguém, aquela pessoa pode não ligar, pode ir embora, mas o espírito que estava interessado naquela pessoa, ainda que a pessoa fosse ingrata, já começa a olhar para o Adelino com simpatia. À medida que ele ia fazendo a caridade, ajudando, fazendo palestras, e ainda com doenças graves, todas ligadas à pele, ele começou ajudando as pessoas, ele começou a angariar amigos no plano espiritual. Ele tinha muitos amigos no plano espiritual. Até que chega um momento que ele deve resgatar o seu débito. E aí ele começa a passar mal, muito mal. Quando ele começa a passar muito mal, vários espíritos vão para as esferas superiores. Ué, como que aquele Adelino, um santo homem, na encarnação passada, mandou botar fogo no pai? Mas isso é um detalhe. Esse é um detalhe. Vários espíritos vão correr lá querendo saber como que o Adelino podia estar passando mal, está doendo daquele jeito. Os mentores veem a situação, mandam que intervenham e falam, olha, ele é só um mal-estar, ele vai ficar bem. O Adelino não precisou resgatar o seu débito pela dor. E aí, André Luiz é chamado num momento importante, quando alguém bate na porta dele e deixa um bebê ali, e sai correndo. Quando ele pega o bebê, ele olha, abre a porta, tinha uma criança já ali adotada por ele. Ele olha e vê um bebê, menino. E ele fala, nossa, é o meu filho. É o meu filho, você será o meu filho. Quem era esse bebê que iria estar brotando? Era o Martim Gaspar. Não estava previsto na encarnação dele ter a Maria Emília e o Martim Gaspar como filhos. Mas ele tanto cresceu em amor e em caridade, que ele, além de não precisar resgatar pela dor, pelo sofrimento, ele ainda conseguiu receber no seio familiar aquelas duas pessoas que, de alguma forma, ele fez com que sofresse a questão, né, ele provocou o desencarne, assassinou, e a outra que foi cúmplice dele. Ele consegue recompor a família espiritual novamente. Tá ok? Aí a gente começa a compreender os efeitos da caridade. E por que Kardec deixou com tanta clareza que fora da caridade não há salvação. Ele conseguiu vencer o crime cometido na outra encarnação e ainda evoluir. Alguém quer comentar alguma coisa sobre a lição do capítulo 11 aí? A Júlia falou assim, devemos culpar nossos semelhantes em suas faltas e dívidas. Na realidade, o que a gente puder ajudar, né? O que a gente puder ajudar, a gente deve ajudar. Né? A caridade é isso. As pessoas nos ajudam, nós somos sempre ajudados, e a gente deve também tentar ajudar. Olha o que Emmanuel fala nesse livro aqui, Fonte Viva. São 150 oração do justo.
Tiago, ele diz o seguinte: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Observa o que Emmanuel escreve a respeito. De todas as orações que se elevam para o alto, o apóstolo destaca a do homem justo como sendo revestido de intenso poder. É que a consciência reta, no ajustamento à lei, já conquistou amizades e intercessões numerosas. É o caso do que nós vimos aí. O rapaz, na sua caridade, no amor que ele tinha para as pessoas, ele já conquista muitas amizades no plano espiritual. Quem ajunta amigos, amontou amor. Quem amontou amor, acumula poder. Olha só o que ele fala. Quem ajunta amigos, amontou amor. Quem amontou amor, acumula poder. Aprende assim a agir com justiça e bondade, e teus roubos subirão sem entraves, amparados pelos veículos da simpatia e da gratidão, porque o justo, em verdade, onde estiver, é sempre um cooperador de Deus. Tranquilo, gente? Rico essa situação, essa lição? Comentários? Quando eu tomo uma aguinha aqui. Deu para ajudar muito? Ela não viu, né? Ela vê, ela vai. Nenhum comentário aqui, gente? No bate-papo? Nenhuma dúvida? Esse justo que ele fala aqui, Ana Lúcia, é a pessoa que trabalha a caridade. Um justo é a pessoa boa, é a pessoa que pratica a caridade, que tenta agir conforme os ensinamentos do Evangelho. Tem que seguir o Evangelho, seguir Jesus. Jesus é o justo por excelência. Ele é o modelo e o guia para nós. Aparecido, se fosse fácil, a gente não haveria evolução. Então, a gente tem que buscar as coisas que não são fáceis. Porque o que é fácil não promove. Só as coisas realmente complexas e difíceis é que faz com que a gente evolua. A facilidade não faz com que ninguém evolua. Então, a gente que já começa a compreender, a gente tem que buscar, sim, superar a nós mesmos e buscar as dificuldades. Superar as dificuldades. Isso, sim, que vai fazer com que a gente evolua. Sim. Olha, o caso que nós vimos aqui, na encarnação anterior, o Espírito tinha botado fogo no seu próprio pai. E já na encarnação anterior, ele superou tudo isso e estava crescendo. Ok? Estava crescendo. Então, mostra que... E Emmanuel também comenta isso. Não importa o tamanho dos nossos delitos. Importa mais a nossa capacidade, a nossa vontade de superá-los. Se nós estivermos agindo com correção, de forma... Não importa os crimes que nós cometemos. Se nós estamos agindo com correção e decidimos fazer o bem, os espíritos vão nos observar e, a partir do momento que eles percebem que a nossa disposição é sincera, eles começam a nos dar tarefas, começam a confiar. E, a partir do momento que a gente realmente se dispõe a ser de forma sincera, a gente pode ganhar muito numa encarnação. Possibilidade nós temos. Quando uma pessoa é rica e faz caridade, olha, a caridade, ela pressupõe amor. Então, uma pessoa rica que faz beneficência, não necessariamente é uma pessoa caridosa. A caridade não é só você dar as coisas materiais. Caridade pressupõe que você vai fazer isso com amor. Caridade não é você dar o que está aí na mão. Caridade é você dar a própria mão. A própria mão. Aí você ergue o espírito. Então, às vezes, uma pessoa que usa suas riquezas dá muita coisa e depois desconta no imposto de renda, será que isso é caridade? Não é? E é também o que a Jo está falando. A caridade não é só material. Uma palavra, um incentivo, um abraço, o perdão.
o perdão sincero, que não humilha, tem a ver com a caridade. Né? Então, não é só coisas materiais. Né? Sim, uma oração também é. Vamos avançar, gente? Eu coloquei alguns pensadores aqui. Essas frases são atribuídas a eles. Você vai falar, puxa vida, mas essa frase, não sei se ele diz onde que está esse livro e tal. Você pesquisa na internet, você vai achar essas frases atribuídas a ele. Ok? Se não for, a frase é bonita, mas são atribuídas a ele aí pela internet. Al-Rumi, um poeta islâmico, de 1210 a 1273, esse poeta. Dizem os espíritos que é uma das reencarnações de um grande profeta. Né? De um grande profeta aí, o fundador da religião islâmica. Né? Olha o que ele diz. Fui mineral. Morri e me tornei planta. Como planta, morri. E depois fui animal. Como animal, morri. E depois fui homem. Por que teria eu medo? Acaso fui rebaixado pela morte? Vi 2.000 homens que eu fui, mas nenhum era tão bom quanto sou hoje. Morrerei ainda como homem, para levar-me e estar entre os bem-aventurados anjos. Entretanto, mesmo esse estado de anjo, terei que deixar. Olha a profundidade da poesia dele. Essa frase também é atribuída a Henry Ford, tá vendo? Fundador aí, o cara que criou os motores, os carros e tal. Os gênios são almas mais velhas. Alguns pensam que se trata de uma bênção ou de um talento, mas, na verdade, é o fruto de uma longa experiência em muitas vidas passadas. Então, aquela coisa da gente ficar idolatrando gênios, essas coisas, a charada está aí. Muitas vezes são só almas mais velhas, que já têm essa experiência, que já vivenciaram isso, que já aprenderam isso em encarnações passadas, ou, às vezes, até em outros mundos. Leonardo da Vinci. Lê-me, leitor, se encontras prazer em ler-me, porque muito raramente eu voltarei a este mundo. Ok? Algumas reencarnações confirmadas. Emmanuel, ele foi um senador. Emmanuel é o espírito mentor, foi o mentor do Chico. Na época de Jesus, ele era senador em Roma. Ok? Um orgulhoso senador. 50 anos depois, nos anos 80, ele era esse rapaz aqui de amarelo, um escravo. Ele era um escravo. Ok? Um escravo que foi dado de presente para essa família aqui. Só que essa família aqui, essa senhora, a mãe, né, a matriarca ali da família, ela falou assim que ela não gostava de ter a seu serviço escravos. Ela queria ter homens assalariados. Assim que ela recebe ele de presente, ela pega uma varinha e, por extrema caridade, extremo amor, ela fala, olha, você está livre. Você está livre. Aqui você será assalariado, você receberá salário. Você é um homem livre e vai trabalhar enquanto quiser aqui na minha casa. Ela era assim. Isso é amor. Isso foi nos anos 80. Opa. 1570 anos depois. Aquela senhora que tinha a varinha é essa senhora aqui. Ok? Ela está passando por uma situação muito grave. Como não tem um homem ali, as pessoas resolveram tomar a fazenda dela e pegar a filha dela como escrava. Iam tomar a fazenda dela, expulsá-la de lá e ainda pegar a filha dela como escrava. Surge um padre, e esse padre, com a autoridade que tinha a igreja naquele momento, expulsa todos aqueles de lá. Né? Expulsa todo mundo. O pessoal ainda sai com medo lá do padre. E aí ela fala que ela não sabe como agradecer.
E esse padre fala, engraçado, minha senhora, eu tenho a impressão que eu te devia isso. Esse padre é aquele escravo que ela libertou 1570 anos antes. A caridade que ela fez ali para alguém que nunca poderia, naquela encarnação, pagar para ela, ele, 1570 anos depois, ele consegue retribuir a generosidade dela. Olha a perfeição das leis. Observa a perfeição das leis. Esse padre aqui é Emmanuel. Ok? Que foi o nosso padre Manuel da Nóbrega. Ok? Conhecidos aí da nossa história. O que se diz também? Judas Iscariotes, Joana d'Arc, o mesmo espírito. Vários autores falam isso. João Evangelista, Francisco de Assis. Esses daí são mais ou menos tranquilos em relação, na doutrina espírita. Pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Em Gálatas, né? Nesse livro aqui, Jesus no Lar, porque a gente fala, então, os atos de caridade, essas coisas todas transcendem para outra encarnação. Não funciona assim. A caridade, o ato de caridade, o ato de fazer o bem, fortalece o espírito. Já na encarnação atual. O Nélio Lúcio, ele conta uma história, e eu vou trazer assim da forma que eu acho melhor. Mas é baseado na história dele. Dois homens estão andando para um local, estava nevando, e eles tinham que chegar até a cidade o mais rápido possível, porque ia cair uma tempestade. E essa tempestade, se pegasse os homens que estavam andando ali, os dois amigos, provavelmente eles poderiam morrer congelados. Então, eles estavam andando apressados. E eles percebiam que, pelo caminho que eles estavam indo, tinha passado uma carruagem. E eles estão andando assim para a carruagem, e de repente eles percebem ali, por onde tinha passado, que provavelmente uma criança caiu da carruagem, pelos passos ali. Eles vão indo, ele encontra uma criança caída na frente. Ele encontra uma criança caída, estão os dois homens ali, uma criança caída, um deles para, olha a criança, e ele fala, olha, ela está desmaiada aqui, mas ela está viva. Ela está viva. A gente não vai poder deixar ela aqui, senão ela vai morrer. Porque tem essa tempestade, provavelmente ela caiu da caravana, ninguém percebeu, e se a gente deixar aqui, ela vai morrer. Aí o amigo fala, mas a gente já está correndo, nós já estamos com pressa. Se nós pegarmos essa criança, nós vamos ter que andar em vez de correr. E aí a tempestade vai nos pegar com certeza. E aí morremos os três. O que você faria? O que você faria? Se você deixar a criança lá, ela morre. Ela morre. Se você levar a criança, a tempestade vai pegar vocês no meio do caminho, com certeza. E aí pode morrer os três. O que você faria? A Ana Lúcia falou que levaria a criança. A Magali falou que levaria a criança. A Júlia falou que leva a criança. O Petroniras falou que levaria a criança também. A Agnes falou que rezaria. Mas rezaria e faria o quê, Agnes? Levaria a criança ou deixaria lá? O Renato está se omitindo. Na realidade, ele conhece a história e ele não vai contar. Não conseguiria ir em frente deixando a criança, disse a Dirce. A Juliana, levaria a criança, mas... tá. A Agnes também levaria a criança. O Aparecido disse que levaria. Gente, vou contar o que aconteceu. Um dos amigos... E aí começou aquela discussão entre os amigos. O que aconteceu? Um falou, olha, se você quer levar a criança, você leva. Eu vou embora, que eu quero cuidar de mim. Tem minha família e tal, e eu quero ir embora. E foi embora andando. O outro pegou a criança, botou dentro do peito, né? Botou assim no peito a criança, o jeito que ele conseguiu. Botou a criança no peito, agarrou a criança e agora, não correndo mais, mas foi andando. Foi andando em frente.
E o amigo dele disparou na frente, ele nem viu mais o amigo dele, ele andando lá. Ele foi andando, andando, e a tempestade veio. A tempestade veio, e a tempestade foi pior do que ele imaginava. A tempestade foi muito, muito forte. O que ele fez? Ele tentou se encolher para proteger a criança. Quando ele se encolheu para proteger a criança, o que aconteceu? O calor dele protegia a criança. Ele aquecia a criança porque ele se encolheu para proteger a criança da tempestade. Mas, ao mesmo tempo, o calor do corpo da criança o aquecia. Havia uma troca de calor. Ele aquecia a criança, que, por sua vez, o aquecia também. Um ia aquecendo o outro. E, dessa forma, ele chegou caminhando até a cidade. Quando ele chegou na cidade, estava lá a caravana desesperada para a chegada da família, da criança, que achou que a criança tinha morrido, quando eles deram falta da criança. Quando ele chegou, levaram lá para um hospital lá, e a criança pôde ser socorrida, voltou, estava bem a criança, ele também ali. Aí ele falou, bom, agora que já está tudo bem, a criança está salva, já está lá com os pais, eu vou voltar para o hotel para encontrar com meu amigo. Aí ele chegou no hotel e falou, olha, escuta, meu amigo tal, a gente levou um quarto aqui e tal. Ele falou, não, seu amigo não chegou. Não chegou ninguém, você é o primeiro que chegou. Quando passou a tempestade, eles saíram para procurar. O amigo dele desencarnou chegando na cidade. Como ele não tinha ninguém para aquecê-lo, e a tempestade o pegou quando ele estava chegando na cidade, ele morreu congelado. As leis divinas, Deus tinha mandado socorro para ele. Os dois. Era só não ser egoísta. O socorro estava ali. E se nós formos pensar um pouquinho, a gente vai ver quantas vezes a ajuda, né, que a gente deu mesmo sem poder, foi o que nos ajudou a sair de situações muito embaraçosas, muito complicadas. A caridade tem essa característica, não é? Aqueles que amparamos constituem o nosso sustentáculo. O coração que socorremos converter-se-á, agora ou mais tarde, em recurso a nosso favor. Ninguém duvide. Um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão, mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Esta é a lei divina. Ok? O auxílio material redunda muitas vezes no auxílio espiritual. Necessário nascer de novo. Gente, algum comentário aí? Vamos sair aí das reencarnações e das questões ligadas à caridade. Alguém comentar alguma coisa? Todo mundo aqui falou que levaria... Todo mundo falou aqui que levaria a criança, hein? Ainda bem, hein? Ainda bem. Ok, todo mundo ia sobreviver à tempestade. Nenhum comentário, gente? Nenhuma pergunta? Podemos seguir? Só tomar uma aguinha aí enquanto vocês estão pensando. Aí. Nós vamos mudar completamente de assunto agora. O João Celso comentou que arriscar a vida por alguém é nobre. Sim, lógico que é. Tá ok? Pessoal, então nós vamos entrar agora para falar do assunto que é a 7ª aula, que é fluidos. Ok? Vamos falar de fluidos. Um brinquedinho, onde a gente usa aqui para colocar na geladeira e fica as chaves também. É um simples brinquedo. Um chaveiro, alguma coisinha aí, a gente usa como imã, não é? Olha o que Kardec fala a respeito. No Livro dos Espíritos, na conclusão 1. Quem,
de magnetismo terrestre apenas conhecesse o brinquedo, dificilmente poderia compreender que ali está o segredo do magnetismo, do mecanismo do universo. Aqui, nesse ímã, tem um segredo do mecanismo do universo e da marcha dos mundos. Aqui, num brinquedinho como esse, de atração. Está no Livro dos Espíritos, na conclusão 1. As constelações, os planetas, o sistema solar, não é? E lá, né, quando a gente já viu, lá, quando nós falamos de hidrogênio, não é? Da molécula mais simples ali. Olha aí. Tudo é atração, é o magnetismo. Definimos fluido dessa ou daquela procedência como sendo um corpo, cujas moléculas cedem invariavelmente à mínima pressão, movendo-se entre si quando retidas por um agente de contenção ou separando-se quando entregues a si mesmas. Temos, assim, os fluidos líquidos, elásticos ou aeroformes, e os outrora chamados fluidos imponderáveis, tidos como agentes dos efeitos fenômenos luminosos, caloríferos e outros mais. Observa aqui essa água aqui, tá vendo? Não é? E o fato da pessoa esfregar, né? Atritar o balão, ele mexe magneticamente com a água ali. São brincadeiras que a gente faz, não é? E aí, em cima dos fluidos, vamos falar do fluido vital. O princípio vital, veja, ele fala ora fluido, ora princípio vital, é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz achando-se a matéria em dadas circunstâncias. Ele reside em um fluido especial, universalmente espalhado, e da qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida. O fluido vital, que, na opinião de alguns, em nada difere do fluido elétrico animalizado, ao qual também se dão os nomes de fluido magnético, fluido nervoso, etc. Está na introdução. Então, o que a gente tem aqui? A gente já ouviu falar muito em fluidificar água, não é? Olha o que nós estamos falando de fluido magnético. E muitas vezes saindo das nossas mãos, saindo da nossa mente também. Muito importante que isso daqui tenha a companhia dos espíritos superiores, que aí eles dão qualidade a esse fluido, não é? Na questão 388 do Livro dos Espíritos, os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso, não serão efeitos de uma certa relação de simpatia? Olha a resposta do Espírito. Primeiro, nós temos que entender a pergunta. Aqueles encontros casuais, entre aspas, que todas as pessoas têm, qual que é a lei que promove esse encontro? Os Espíritos respondem: entre os seres pensantes, há ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Olha aqui, o magnetismo. Lembra quando nós falamos lá sobre o pensamento, nós começamos a introduzir isso, que nós falamos que é o obsedado que atrai o obsessor magneticamente? Nós já começamos a introduzir essa ideia. A pessoa que precisa resgatar uma falta, ela se magnetiza a situações para que ela possa resgatar a falta dela. Então, todos os nossos problemas, na realidade, não são problemas, são oportunidades que nós temos de equilibrar, nos equilibrarmos com as leis divinas. Se nós compreendermos, mudarmos a nossa forma de enxergar, nós vamos ver que os nossos problemas, na realidade, são oportunidades que nós estamos recebendo de Deus, através das suas leis, para nós corrigirmos os nossos erros. Então, ao invés de nós ficarmos nos lamentando, reclamando, chorando, ficando deprimido,
a gente podia aproveitar a oportunidade para evoluir. Nós viemos aqui, nós encarnamos para evoluirmos. Então, os problemas que se apresentam são oportunidades para evoluirmos. Então, é não nos desequilibrarmos, fazermos as nossas orações e agirmos da melhor forma, dentro do Evangelho, para resolvermos os problemas. Se esses problemas foram causados por nós mesmos, aprendamos com isso. Se a gente não causou, mas ele está acontecendo, então são oportunidades ali para o nosso crescimento também. No livro Nosso Lar, que a gente estuda no Básico 1, o que acontece? André Luiz, ele estava trabalhando lá no lado masculino, mas ele sentia que ele devia conhecer, devia ir na ala feminina. Ele sentia que ele deveria ir. E aí, o que ele diz nesse capítulo 40? Eu não sabia explicar a grande atração pela visita do departamento feminino das câmaras de retificação. Falei a Narcisa. Narcisa é a enfermeira, que nós já vimos, já falamos dela aqui quando falamos dos elementais. Falei a Narcisa do meu desejo, prontificando-se ela a satisfazer. Quando o Pai nos convoca a determinado lugar, disse bondosa, é que lá nos aguarda alguma tarefa. Cada situação na vida tem finalidade definida. Não deixe de observar esse princípio em suas visitas aparentemente casuais. Desde que os nossos pensamentos visem a prática do bem, não será difícil identificar as sugestões divinas. O que aconteceu com André Luiz? Quando ele foi lá, ele reencontrou um espírito que estava cego, e esse espírito foi uma aventura da sua adolescência. E ela perdeu o emprego pela sua irresponsabilidade, pela sua inconsequência. Embora avisado pela mãe que ele não deveria agir de forma irresponsável, inconsequente, mas a moça caiu na vida e ele se sentia muito responsável pelo que ele fez com ela. Elisa, se o senhor permitiu que reencontrasse agora esta irmã, é que já o considera em condições de resgatar a dívida. Se o senhor, se as leis nos colocam em algumas situações, é porque já estamos prontos para superá-las. Na realidade, Deus já nos considera dignos de testemunhar que o conhecemos. Por isso, nós somos colocados em algumas situações. Então, antes de reclamar, como o pessoal está falando aqui, agradeça. Agradeça e faça valer o que está acontecendo. No livro Entre a Terra e o Céu, que é estudado no Básico 2, no capítulo 31, diz assim: não podemos perder tempo. Dirigamos-nos à casa de Antonina. A lei está reaproximando os nossos amigos uns dos outros. E Mário precisa fortalecer-se para exercitar o perdão. Esse rapaz aqui, o Mário Silva, ele era um enfermeiro. E ele tinha que visitar alguém. E ele pega justamente o endereço, o nome. Olha, gente, desliga o microfone. Desliga o microfone. Desliga o microfone, por favor. Deu um tapão. E agora, mamãe? Gente, quem está com o microfone ligado aí, por favor, desliga o microfone. Nossa, eu levei 2 pés de ouvido aqui. Gente, espera um pouquinho, só que eu vou ver quem está com o microfone ligado. Tá, um minutinho. Ela ficou feia. Dá no braço, velho. Ah, não. Aquela trampolim. Não vale. Agora você vai trocar a fralda. Nossa. Aqui no abraço. Agora a vovó. Basta, vovó. Bem. Olha, meu gatinho. Não, vai se já ouviu. Ficou Gente, um bom? minutinho só que eu estou tentando desativar o som, tá? Eu tô tudo encantada. Aí ela mostrava. Esse é meia ou esse é sapato? Sapato meia. É, meia com sola. Vem. Vai pra casa. Vamos trocar. Vem na O madrinha. que ele tá falando? Que ele não sabia como. Pessoal, continuando aqui, enquanto a Marcela está ajudando aqui para tentar ver quem está com o som aberto aí. Ok? É o nosso que tá aberto. Fecha aqui bem. Alguém consegue ver quem está com o som aberto aí? Me avisa. Eu. Aí. Não, tá pedindo para ativar. Pronto, acho que já resolveu.
Então, nesse capítulo 2, o que acontece? O Mário Silva, o que aconteceu com ele? Ele, entre tantas pessoas que ele deveria visitar, ele pegou justamente alguém que ele tinha compromissos, eram inimigos da encarnação passada. Foram amigos que se tornaram inimigos por causa de uma paixão. Não é? Então, um foi assassinado, tal, tinha um drama muito intenso. E quando ele pegou o cartão e ele ia lá, olha o que eles dizem: a lei está reaproximando os nossos amigos. Quer dizer, a lei, parecia ser um acaso de pegar aquela pessoa e exatamente visitar aquela família. Não, ali existia uma lei magnética, aproximando os inimigos, para que haja, enfim, a reconciliação. E isso é magnético. Os raios de ódio da parte dele podem apressar aqui o serviço inevitável da morte. Uma das pessoas podiam desencarnar. Tudo bem aí, gente? Tudo bem sobre essa situação da lei? Deixa eu tentar voltar aqui, achar onde eu estava. Bate-papo aqui. Tá ok? Então, vamos seguindo em frente aí. Quem quiser comentar alguma coisa, coloca aqui, que a hora que eu parar, eu vejo as dúvidas, tá? Eu queria saber se alguém já teve problema de bucho virado. Alguém já teve bucho virado? Trem nas costas? O que mais que tem? Bucho virado? Alguém já teve bucho virado aí, gente? Não? A espinhela caída, sim. Você já teve, Antônio? Espinhela caída? Ó, a Júlia disse que só ouviu falar. Dá certo. Essa daqui é uma senhora do interior, né? Todo local tem uma senhora que faz, que benze as crianças. Então, você tem aquela criança lá que não dorme, aquela criança que está dando muito trabalho, que acorda chorando na madrugada, e ela vai, pega um raminho de arruda lá, das coisas dela lá, faz a sua prece, e a criança sai da casa, uma beleza, não é? Na realidade, o que essa senhora está fazendo? Ela está dando um passo na criança. Não precisa dos ramos, das ervas, não precisa de nada disso. Ela está usando o seu magnetismo, o seu amor, e certamente está sendo ajudada por espíritos superiores também. Hermínio Miranda, ele conta que ele tinha num sítio que ele morava, ele tinha um chuchuzeiro muito bonito, muito bonito. E aí uma visita, vem visitar os pais, tal, ele cuidando do chuchuzeiro. E aí, quando a pessoa está saindo, ela vê o chuchu dele, o chuchuzeiro, muito bonito, e ela pega assim nas folhas do chuchuzeiro, e fala: nossa, que chuchuzeiro bonito, e vai embora. Quando ela vai embora, ele todo orgulhoso, porque ela gostou do chuchuzeiro dele. Quando ele volta, o chuchuzeiro está caindo, está definhando. Está definhando. Os chuchus estão caindo todos. Ele tenta fazer alguma coisa com o chuchuzeiro, mas desencarna o chuchuzeiro dele todinho. Desencarna. Houve um desencarne do chuchuzeiro. Não é? Essa história que ele conta. Então, a mulher, só de tocar e elogiar, já conseguiu desencarnar o chuchuzeiro. E a gente vai ver aí que tem a coisa que a pessoa fala de quebranto, tem as questões do pessoal falar, né? Popularmente, olha, tem que botar alguma coisinha vermelha na criança para chamar a atenção, tal. Na realidade, o que é isso? É uma força magnética e todos nós temos, algumas pessoas têm em maior grau, e se a pessoa não faz bom uso disso, o que não é bom é ruim. Se a pessoa não faz bom uso disso, ela vai acabar usando essa força magnética para o mal. Na questão 552 do Livro dos Espíritos, é dito assim: algumas pessoas têm um poder magnético muito grande, da qual podem fazer mau uso, se o seu próprio espírito for mau.
Nesse caso, poderão ser secundados por maus espíritos. Os fatos que citam são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Essa é a resposta dos espíritos. No livro dos Médiuns, no capítulo 14, item 175, na segunda parte, diz o seguinte: esse gênero de mediunidade consiste... Que mediunidade que Kardec está falando aqui? Mediunidade de cura, ok? Que a gente já viu que não existe mediunidade de cura, existe mediunidade de alívio. A cura ela só se dá do espírito de dentro para fora. Nem Jesus curava, como nós vimos isso nas primeiras aulas. Principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, aliviar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem uso de qualquer medicação. Podem considerar-se as pessoas dotadas de força magnética como formando uma variedade de médiuns? Qual que é a pergunta de Kardec? Olha, tem pessoas que, por si só, eles tocam nas pessoas e eles já aliviam as pessoas. Isso é mediunidade? Não há o que duvidar, diz os espíritos. Aí Kardec coloca: entretanto, o médium é um intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, o magnetizador, ao unir em si mesmo a força de que se utiliza, não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha. Então, Kardec questiona os espíritos. Ora, como ele pode ser médium se ele não está intermediando força nenhuma? A força é dele. Olha o que os espíritos respondem para Kardec. É um erro. A força magnética é aumentada pela ação dos espíritos, que ele chama em seu auxílio. Aumenta a tua força e a tua vontade. Dirige o teu fluido. Ele dá as qualidades necessárias. Veja, os espíritos conduzem todo o processo, porque aumentam a força e a vontade, dirigem e qualificam os fluidos. Então, o que nós temos num passe? Nós temos o passista, mas nós temos aqui os verdadeiros passistas, que são os espíritos. Eles estão controlando todo o processo. Ok? Quem está controlando, quem sabe a necessidade, quem dirige os fluidos, quem conhece o problema, são os espíritos. Não somos nós. Dúvidas? Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Aqui está falando da espinhara caída. A Júlia falou que já ouviu falar. Meu sobrinho teve bucho virado, a Júlia Vecchia. Antônio Carlos falou que também tem. A Magali vai comentando das crianças. Nó nas tripas também. Esse é novo, eu não conhecia, mas é muito boa. A minha mãe falava de espinhara caída. Disse que teve problemas no estômago, que uma benzedeira curou, né? Na realidade, aliviou, né? Ana Lúcia fala que teve asma, bronquite, foi curada por uma benzedeira quando criança e tinha 5 anos. Santos diz que a avó dela benzia e ajudava muitas pessoas. Joaquim fala de cobreiro. Cobreiro também é bom, né? A Eliane falou que o filho dela teve paralisia e benzeu com o rosto normal e o rosto voltou ao normal depois dos benzimentos, que são os passes, né? A Elianete fala que o tio dela era benzedor em Birigui. Via gente de fora para ele benzer. O Antônio Carlos fala que espinhara caída na semana passada, a benzedeira resolveu. Opa, muito bom, hein? João Celso. Onde no Argembe, a benzedeira resolve, né? A Edilene fala de benzedeira que ela conheceu. A Carla Lima. A necessidade de encostar a mão quando se fluidifica a água, só a pressa não é suficiente? Olha, não precisa encostar a mão. Você deve levar a mão. Mas encostar a mão, abrir a garrafa, tudo isso não é necessidade. O fluido ele passa por uma garrafa fechada, não precisa abrir, destampar, não precisa fazer nada disso. Tá ok? E mesmo quando tem uma pessoa dando passe em alguém, não precisa tocar na pessoa. Tá ok? E aí a Diz está comentando aqui da pessoa que olhar de seca pimenteira, que na realidade é seca chuchuzeira aqui, né? A Cleusa está comentando a mesma coisa. O Joaquim fala que também começou por uma benzedeira. E aí vai, né, gente? Nós já conhecemos bem essas histórias aqui e a gente já compreende bem essa força. A Ana Lúcia comenta dessa troca fluídica, né?
que às vezes a gente não está bem preparado, a gente assimila o fluido das pessoas. Nós vamos falar sobre isso quando nós vamos estudar o perispírito. A Júlia Sato fala que tem uma época que nos postos de saúde tinha benzedeira. Não sabia não, Júlia. Não sabia não. A Beth pergunta se a inveja é uma pessoa que tem inveja, ela vai passar esse tipo de fluido. Ela vai passar esse tipo de sentimento. E esse sentimento ele vem acompanhado de fluido. Tá ok? Vamos avançar um pouco aqui, então, gente. Qual é a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. O princípio vital tem por fonte o fluido universal, que chamamos de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, a resistência do espírito e a matéria. Qual a natureza do agente chamado fluido magnético? Fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Kardec pergunta em vários momentos a mesma coisa e a resposta dos espíritos também é a mesma. Olha aí, quando a gente busca o fluido vital. Ok? Olha aqui alguns seres cheios de fluido vital. Ué. Se você não acredita, é só correr atrás de um deles. Varia segundo as espécies, não é constante no mesmo indivíduo, nem nos vários indivíduos de uma mesma espécie. Aos que estão, por assim dizer, saturados de fluido vital. E há aqueles que não têm já tanto fluido vital mais. Então, o que nós estamos estudando agora? O fluido vital, matéria com fluido vital, ser humano, lembra? De todo aquele mapa que nós tínhamos, que é esse daqui. Agora nós estamos estudando essa parte. Então, o que a gente tem? Tá ok? Para ficar claro. Nós temos aqui o corpo físico, que está aqui em azul. Nós temos o perispírito. E nós temos aqui, nesse meio aqui, o espírito. Mas a gente tem algo que fica entre o perispírito e o corpo físico, que é o fluido vital. E veja, esse fluido vital está mais ligado ao corpo físico do que ao perispírito. De tal forma que quando a gente desencarnar, ele deve ficar conosco. Ele deve ficar na carne, deve ficar no corpo físico, para que o espírito e o perispírito possam alçar voo. Então, esse fluido vital, nós vamos estudar isso mais detalhadamente, ele deve ficar no corpo físico. O espírito deve sair, só espírito e perispírito. Só isso que deve sair. Tá ok? Então, o que a gente tem em tese? Nós temos o encarnado. O encarnado ele tem corpo físico, fluido vital, o perispírito e o espírito. Ou alma, né, porque está encarnado. O desencarnado, ele deveria ser perispírito e espírito. Tá ok? Essa é para a gente tentar entender esquematicamente. Qual que é o grande problema nessa situação? A questão do suicídio, que nós vamos ver detalhadamente. Olha o que diz. Sua alma, posto que separada do corpo, está ainda completamente imersa no que poderia chamar-se turbilhão da matéria corporal. Vivazes lhe são as ideias terrenas, a ponto de se sentir encarnado. Os nossos amados suicidas, nossos irmãos suicidas, quando eles cometem esse ato, o fluido vital, que deveria ficar no corpo físico, ele acompanha o perispírito. Só que esse fluido vital, ele dá a sensação aos amados suicidas, aos suicidas, que ele está com o corpo ainda. E isso faz com que ele se sinta ainda na carne. Então, o nosso suicida, ele se sente como se ele estivesse vivo. As dores que acarreta o suicídio repercutem no seu perispírito de uma forma muito intensa, pelo fato de ele estar com fluido vital. Nossa sensação de dor, ela está baseada no fluido vital. E isso que deveria ficar no corpo físico, os nossos suicidas levam com eles. Dúvidas aí sobre essa situação que nós estamos começando a entrar? A Júlia coloca, o fluido vital baixo nos leva a adoecer?
A vitalidade, quando a gente está sem vitalidade, sim, a gente, uma transfusão de sangue, ela dá esse up, né? Um passe também pode dar um up, mas se a gente já não está retendo, segurando isso e produzindo o nosso próprio fluido vital, a gente está caminhando para o desencarne. Exatamente, Júlio. Por isso que na Memória do Suicida eles sentem tudo isso. Quando nós formos lá para frente estudar o perispírito, nós vamos entrar em mais detalhes sobre isso daí. Tá bom? Ninguém está colocando mais nada, estou avançando. Gente, fluido vital se transmite? O fluido vital de uma pessoa pode ser transmitido para outra? O que vocês acham? Sim, sim, não. Sim, 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 tá ganhando, hein? É assim mesmo? Olha lá uma transmissão de fluido vital. Não é uma transmissão, gente, de fluidos? Isso que eu estou mostrando no quadro aí para vocês. Através do passe. Ok? Através da água fluidificada. Nós vamos tentar passar um vídeo para vocês. A gente está tentando passar e eu acho que vai dar certo. E aí, qualquer coisa, vocês me avisem aqui. Eu tenho que entrar aqui para tentar compartilhar com vocês o som do computador para passar isso daqui. Vamos ver se eu consigo. Eu vou compartilhar o som do computador. Então, eu vou passar um vídeo. Se vocês não estiverem escutando, vocês me avisem aqui no bate-papo. Estão escutando? Estou bem baixo? Ótimo. Chegar até ele. Por favor, deixe-me passar. Eu não preciso parar com ele. Eu quero apenas tocá-lo. Esperem. Quem tocou em mim? Mestre, em uma multidão como esta, com tantas pessoas, como pode perguntar quem o tocou? Todos nós o tocamos. Não. Alguém me tocou. Senti que de mim saiu o poder. Mestre, por favor, perdoe-me. Eu toquei no seu manto e agora eu estou curada. Filha, tenha bom ânimo. Você foi salva pela sua fé. Vá em paz. Oh, obrigada, Senhor. Vou ver se eu consigo tirar o som aqui. Estão escutando aí? Está todo mundo escutando? Essa história aí, o que a gente tem? Aquela moça lá, fazia 12 anos que ela tinha uma hemorragia. Já tinha gasto muito com médicos e ninguém tinha conseguido fazer nada. Só pegando o dinheiro dela.
E ela ouve falar que Jesus está passando e ela corre, tentar, pelo menos, tocar na veste de Jesus. Quando ela toca nas vestes de Jesus, ela se sente, realmente, todo o problema que ela tinha, todo o sofrimento que ela tinha, se cura. Não é? Ela tinha fé, tinha vontade, e ela, independente, veja, Jesus nem sabia, mas independente disso, ela consegue puxar fluido vital do Cristo. E imagina a qualidade do fluido vital do Messias, de Jesus, não é? Esse espírito, ele dá comunicações, ele deu comunicações, tem um livro dele muito bonito, chamado A Convite do Pai, como irmã Virgínia. Qual é o nome da médium? Depois eu pego o livro e passo para vocês. Ela conta a história dela detalhada. Nessa encarnação, ela chamava Berenice. E ela, depois disso, ela passa a seguir Jesus e conta histórias muito bonitas em cima disso. Aí a gente percebe que uma coisa importante, o fluido vital, ele depende da qualidade. Então, dependendo da qualidade do moral da pessoa, tal é a qualidade do seu fluido vital. Então, um espírito que tem uma qualidade moral boa, ele tem um fluido vital bom. Uma pessoa que tem uma qualidade moral média, ele vai ter um fluido vital normal. Uma pessoa que tenha uma qualidade moral ruim, ele vai ter um fluido vital que vai causar problemas para as outras pessoas. Não vai ser um fluido vital bom. E aí nós vamos entrar num outro ponto, fluido vivo. No capítulo 1 do livro Libertação, olha o que diz aqui o mentor. A matéria mais densa não é senão o conjunto das vidas inferiores incontáveis, em processo de aprimoramento, crescimento e libertação. O que ele está falando? Que a matéria, como matéria inerte, não existe. Isso é uma falta de sensibilidade nossa. O espírito permanece vibrando em todos os ângulos da existência. Cada espécie de seres, do cristal até o homem e do homem até o anjo, abrange inumeráveis famílias de criaturas, operando em determinada frequência do universo. E o amor divino alcança-nos a todos, à maneira do sol que abraça os sábios e os velhos. No livro Evolução em Dois Mundos, ele tem um capítulo chamado Princípios Inteligentes Rudimentares. Com o transcurso dos erros, dos tempos, das eras, surpreendemos as células com princípios inteligentes de feição rudimentar, a serviço do princípio inteligente em estágio mais nobre, nos animais superiores e nas criaturas humanas. E que ele está falando? A nossa célula é um princípio inteligente. Ele é rudimentar, que ele chama aqui, que obedece ao nosso pensamento, renovando-se continuamente no corpo físico e no corpo espiritual. Ele está falando que no perispírito também é formado por células. O perispírito também é formado por células, em modulações vibratórias diversas, conforme a situação da inteligência que assim oreia, depois do berço ou depois do túmulo. Olha, quantas células nós temos? Segundo não há muito, depende, né, se a pessoa é mais gordinha, mais baixinha, se é alta, se é magra. Toda a matéria diz que nós temos, no nosso corpo físico, 10 trilhões de células. Wikipédia diz que nós temos 10 trilhões. Ciência e Saúde diz que nós temos 30 trilhões. Ciência do nosso corpo diz que nós temos 65 trilhões. Toda biologia.com diz que nós temos 75 trilhões. Tá ok? Vamos para o mais barato. Vamos por 10 trilhões. Imagina que no nosso corpo físico nós temos 10 trilhões de princípios inteligentes. Quando você fala, olha, minha pele, a tua pele é composta por células. Por muitas células, ela é diminuta, não é? E cada uma dessas células são princípios inteligentes em evolução. Princípios inteligentes em evolução, que obedecem ao nosso pensamento.
Então, obedecer ao nosso pensamento, elas formam órgãos. Uma se especializa, forma sangue, outra se especializa, forma o coração, outra cabelo, outra pele, outra o baço, e assim vai. Tá ok? Então, esse é só para ter ideia do que eles estão falando. Veja, 10 trilhões, no nosso corpo físico, nós temos 10 trilhões de princípios inteligentes em evolução. Se você pegar um pedaço da tua célula e destacar, e colocar um pedaço da pele, e colocar num ambiente propício, onde pode se alimentar, esse pedacinho, ele vira uma ameba. Ele consegue ter uma vida independente. Já desde que ele não esteja mais sob a ação do teu cérebro. Agora, o que André Luiz fala? A vida... Deixa eu explicar para vocês, depois a gente lê. A vida vem de Deus. E nós recebemos essa vida, de alguma forma neutra, vindo do espaço, de Deus. E a gente recebe ela como se fosse uma respiração. Então, entra em nós, por todos os poros, pelos centros de força, nós vamos estudar centros de força, mas também nós vamos receber como se fosse uma respiração. Recebemos esse fluido vivo, que vem de Deus. Entra em nós, que nos fortalece, nos vivifica. Mas, como a respiração, a gente aspira e expira. Quando depois que entra em nós, quando sai de nós, nós damos uma forma. Nós damos forma e direção. Se eu sou uma pessoa que tenho muito ódio, aquilo vai sair num formato de ódio. Se eu sou uma pessoa que amo, que pratica caridade, vai sair em forma de amor, em forma de caridade. De qualquer jeito, pelo meu raciocínio contínuo, o fato de eu receber isso de Deus e sair, quando ele sai num formato. A vida é de Deus, mas a forma quem dá sou eu. E a partir do momento que eu dou essa forma, eu fico responsável pelo que eu fiz. Existe aí uma responsabilidade. Se eu sou uma pessoa muito nervosa, muito irritada, ou uma pessoa muito insegura, e eu mando essas vibrações dessa natureza, eu tenho responsabilidade sobre isso. Olha aqui o que diz o livro Evolução em Dois Mundos. No plano espiritual, o homem desencarnado vai lidar mais diretamente com o fluido vivo e multiforme, estuante e inestancável, a nascer da própria alma, de vez que podemos definir até certo ponto, por ser o produto do fluido cósmico. Absorvido pela mente humana em processo vitalista, semelhante à respiração, pelo qual a criatura se mira à força emanante do Criador, espaço de todo o cosmos, transubstanciando-a sobre a própria responsabilidade, para influenciar na criação a partir de si mesmo. Esse fluido é o seu próprio pensamento contínuo, gerando potenciais energéticos com que não havia sonhado. Tá ok? Entra, de alguma forma, neutro, mas sai, né, já não neutro mais. Dúvidas? Alguém quer reclamar alguma coisa? Aproveita. Nós vamos continuar falando sobre isso. A Janete pediu sobre a qualidade moral. Na verdade, quando a gente falou lá da prece do justo, da caridade, do amor, é isso que a gente está falando sobre. Nós estamos falando sobre qualidade moral. Não é? Quando a pessoa que fala a verdade, a pessoa que não esconde, a pessoa que não omite, a que não tenta enganar as pessoas, trata as pessoas todas como gostaria de ser tratado. Não é? Sim, a mesma quantidade que entra é a mesma quantidade que sai. Mas a gente vai ver, nós vamos ver algumas coisas aqui que vai responder melhor essa pergunta. Observe. Falando sobre a qualidade dos fluidos, olha o que Kardec fala. O pensamento do espírito encarnado age sobre os fluidos espirituais, como também os pensamentos dos espíritos encarnados. Transmite-se de espírito a espírito pela mesma via. E conforme seja bom ou mal,
saneia ou vicia os fluidos circundantes. Então, o que nós temos aqui nessa situação? Um espírito que está assediando essa moça aqui. Ok? E veja os fluidos que ele está envolvendo a ela. Mas só que ela se coloca em oração, em prece. E aí, nessa situação de oração em prece, ela atrai para ela um espírito bom. E esse espírito já não tem mais acesso. Já não tem mais acesso. Nos Mensageiros, no capítulo 40, ele faz um comentário que esse livro é estudado no Mediúnico 1. O que ele diz? São nuvens de bactérias, eles estão no espaço e o orientador está mostrando algumas coisas para eles. São nuvens de bactérias variadas. Flutuam quase sempre em grupos compactos, obedecendo ao princípio de afinidades. Então, estou falando das bactérias. E aí, o que ele está vendo? Vem um outro tipo, uma massa. Ele fala, são zonas de matéria mental inferior. Matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas. Se demorarmos em nossas investigações, veremos igualmente os monstros que se arrastam nos passos das criaturas, atraídos por elas mesmas. Essas pessoas que pensam dessa forma, ela atrai os obsessores, que estão no formato de monstro. Lembra que, como a gente falou, que é o obsediado que atrai? É isso que ele está falando. Tanto assalta o homem a nuvem de bactérias, destruidoras da vida física, quanto as formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. André Luiz pergunta. Interessado, contudo, em maior esclarecimento, perguntei, mas a matéria mental emitida pelo homem inferior tem vida própria? Como núcleo de corpúsculo microscópico de que se originam as enfermidades corporais? Qual é a pergunta do André Luiz? Essa matéria mental que ele viu, ela tem vida própria? Essa é a pergunta que ele faz. Olha a resposta do mentor. Como não? Como não? Temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma. E aí a gente começa a compreender algumas coisas. E vocês vão entender como é que já entenderam como é que funciona. Se a vida veio dada por Deus, e a pessoa deu forma, e essa forma é ruim, ela veio uma nuvem de larvas, que tem vida própria. Mas só o fato de estar larvas é a responsabilidade de quem a emitiu. A pessoa vai ter que responder por isso, perante a perfeição das leis divinas. As trevas, elas são assim, desse jeito, não é? E o nosso lar, que também está nas trevas, é desse jeito, por uma única diferença. Aqui, nas trevas, as pessoas pensam com suas paixões, os pensamentos em desequilíbrio. E aqui, todo mundo tem um compromisso no nosso lar de pensar o bem. E olha como fica a atmosfera quando as pessoas pensam só o bem. Produzem pensamentos salutares. O pensamento aqui, das trevas, produz isso daí, produz as trevas. Tá ok? Dúvidas aí? Vamos ver o que o pessoal está escrevendo. Pensamentos bons, vigiando sempre. Né? É verdade. A gente retém um pouco de fluido vital, sim, mas a nossa proporção do que retém é a mesma. Quando alguém nos chamar de ameba, a Júlia falou que a ameba a gente não pode negar, nós somos alguns trilhões, né? Os nossos pensamentos podem ser usados tanto para o bem quanto para o mal. Sim, nós somos mais livres no pensamento, Ana Rússia, mas a gente pode ser mais escravizado no pensamento. E a gente tem que vigiar o pensamento. Porque, por nós sermos mais livres, o pensamento fala de nós. O que nós pensamos, se nós temos um pensamento constante, esse pensamento faz parte da nossa aura. Um espírito pode ver o que nós pensamos. O pensamento sempre a gente emite. Sempre o pensamento é emitido. A Júlia Sato falando sobre vigiar sempre. Sim. Sempre a gente precisa observar o que nós estamos pensando, analisar os nossos pensamentos e ver se a gente pode melhorá-los. Para nós cuidarmos da nossa saúde física e espiritual, nós temos que cuidar primeiramente do nosso pensamento.
E se a gente tem tendências a ter pensamentos pessimistas, nós temos que trabalhar. Quando o pensamento está caindo dessa forma, eu mudo. Eu me esforço para o pensamento mudar, para que eu não caia. Buscar o otimismo, buscar a alegria, buscar mudar, não é? O Igor fala se esses pássaros comem larvas espirituais. Acredito que não. Esse daqui não. Esse daqui não acredito que não. A Ângela coloca, pois dizem que o inferno é a própria pessoa que faz, é o pensamento. Sim, sim, Jesus fala disso, nós vamos estudar isso daqui à frente. Podemos comparar com a lei da afinidade, quando encontramos algumas pessoas que têm uma energia boa e outras nos sentimos mal perto delas, certo? O se sentir mal é um erro seu. Você pode saber que aquela pessoa tem uma energia ruim, mas isso não quer dizer que você deve permitir que essa energia te faça sentir mal. Você pode perceber, mas não permitir que isso te prejudique. A certeza de que pensamentos ruins geram tudo isso nos faz policiar sempre nossos pensamentos. Nos transformamos quando temos esse conhecimento. Sim, quando a gente percebe que o pensamento não é neutro, a gente tem que vigiar o pensamento. Não entendi, Igor. Esses pássaros, eles saem em tarefas, né? Saem em tarefas específicas. Ok? Não é muito falado isso nas obras. Ok? Vamos avançar um pouco, gente? Nesse livro Missionários da Luz, o que aconteceu? O Alexandre, ele estava com o André Luiz e uma mãe desencarnada fez chamado. Então, o Alexandre desencarnado, com o André Luiz desencarnado, e uma mãe desencarnada vem chamar porque o filho dela está tendo tantas preocupações, ele está tendo um problema para dormir, ele está para desencarnar dormindo. Ele está tendo um problema lá, ele está para desencarnar dormindo. O Alexandre corre e ela quer que ele tenha um pouco mais de tempo. O Alexandre corre lá, o Alexandre e o André Luiz, olha e vê que realmente ele vai desencarnar ali. Ele está tendo talvez um AVC ou alguma coisa ali quando ele está deitado, no corpo físico. Aí o Alexandre fala, olha, nós precisamos de algum encarnado que esteja em sono repousante, porque nós estamos na madrugada. Aí a mãe do rapaz que estava desencarnando fala, olha, eu tenho minhas netas que estão dormindo aqui do lado. Eu posso pegar as minhas netas e trazê-las aqui, em desdobramento, para que elas cedam fluidos para o pai delas. E o Alexandre fala, elas não servem. O fluido delas não serve. Tem que ser alguém com melhor qualidade fluídica. Aí alguém lembra, olha, tem fulano de tal que é um médium e ele trabalha junto com os espíritos. Eles vão buscar esse Afonso, se não me engano, e trazem esse Afonso em desdobramento. Ele vem desdobrado ali, tudo isso na madrugada, e o Alexandre manda, olha, coloque a sua mão sobre a cabeça do que estava tendo problemas, e ele faz uma transfusão. Ele pega fluidos dele, porque ele era encarnado, ele estava desdobrado, ele pega fluidos do espírito desdobrado e joga no corpo do outro irmão durante meia hora. O Afonso estava doando, ele está em oração. E o Alexandre fazendo todo o processo. Quando ele acaba de fazer o processo, que durou mais ou menos meia hora, ele fala, bom, resolveu. Ele ganhou 2 meses de vida. Ganhou 2 meses de vida. E aí sai tudo e aí a pessoa acorda. Tô morrendo. Aí o pessoal dá risada. Ele fala, olha, depois que ele está salvo, agora que ele diz que está dando risada. Ok? Então, vamos ver o que está escrito aqui. Capítulo 7. Gente, tem mais alguém com o áudio ligado aí. Prestem atenção aí para manter o áudio desligado, tá bom? Antônio vive no ciclo de pensamentos regrados. Tantas preocupações descabidas. A gente tem que vigiar isso também, né? Quantas preocupações, quantas coisas ocupam a nossa mente e nunca aconteceram e nunca vão acontecer. Quantos de nós ficam preocupados com tragédias que nunca vão acontecer? E as coisas que acontecem normalmente, quando acontece, a gente está mais preparado do que se imaginava. Tanta angústia desnecessária. Que as suas criações mentais se transformaram em verdadeiras torturas. É tão grande seu desequilíbrio interior. E aí o Alexandre falando, precisamos aqui das emanações de alguns dos nossos amigos encarnados. Veja, tinha que ser encarnado.
os espíritos não tinham esse fluido. Lembra que eu falei que está ligado ao corpo físico, o fluido vital? Cujo veículo material esteja em repouso equilibrado. As filhas de Antônio não servem, pois não são suficientemente equilibradas. Afonso, encarnado, não temos um segundo a perder. Coloque ambas as mãos na fronte do enfermo e conserve-se em oração. E assim pode ajudar. Tá ok? Dúvidas a respeito disso, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? A Beth colocou, podemos comparar com a lei da afinidade, quando encontramos algumas pessoas que têm uma energia boa, tá, a gente já comentou. Disso também nós já comentamos. Como não absorver a energia negativa dos outros? Já basta a nossa. A Ana Lúcia, mantém equilíbrio, não entrando na faixa vibratória da pessoa. Se a pessoa está nervosa, a gente não tem que ficar nervoso. Se a pessoa está irritada, a gente não tem que ficar irritado. Se a pessoa está com mágoa, a gente não tem que ficar magoado. É não entrar na faixa, aí você não entra nessa situação. Mantenha o equilíbrio. Não é? Mantenha sempre o seu equilíbrio. Não entre no desequilíbrio dos outros. O pensamento, a Edilene colocou, o pensamento atrai situações boas e também pode atrair situações ruins. Sim, com certeza. Uma pessoa que só pensa em tragédias, uma pessoa pessimista, ela baixa suas vibrações e abaixa as vibrações das pessoas que convivem com ela. Uma pessoa otimista, ela leva alegria, euforia. Não é? Todo mundo gosta de estar com essa pessoa. Não é? Então, por isso que para o passe é preciso de um encarnado? Sim, o fluido do passe é fluido do encarnado. Mas também, veja, como a gente falou antes, quem qualifica esse fluido, quem direciona esse fluido são os espíritos. Ok? Mas precisa ter um encarnado. Alguém perguntou se ele seria um autossuicida. Sim, uma pessoa que reduz o seu tempo de encarnação por preocupações descabidas, ele é um suicídio inconsciente. O fluido que o encarnado doa é o fluido vital. Sim, o que está no passe envolvido é o fluido magnético, o fluido vital. E aí nós colocamos, e no caso da troca fluídica, no caso da mãe da minha amiga, que ela ficou boa e eu ruim. Veja, Ana Lúcia, você deveria ter doado o fluido, mas não deveria ter recepcionado o fluido. O passista, ele está lá para doar. Ele não está lá, ele não recebe. Imagina se os passistas da Câmara de Passe recebessem os fluidos de quem chega lá. Ele ficaria doente. Então, ele está lá, ele recebe o fluido dos espíritos superiores e doa. Pode doar para 300 pessoas. Um passista só pode dar passe para todo mundo, que ele não vai se sentir desenergizado. Por quê? Porque ele está recebendo da fonte divina, está recebendo dos espíritos superiores. Tá bom? Então, o erro está em haver uma troca fluídica. No passe, você só doa, você não recebe de volta. A Júlia colocou, a gente pode compartilhar energia, nunca deixar de vigiar para que ele não seja tomado. É isso mesmo? Na realidade, a gente deve doar as nossas energias. Se perceber que alguma energia não está boa, você pode fazer uma oração, uma prece para melhorar o ambiente, mas não assumir para você aquele fluido. O fluido que nós recebemos no passe é o fluido espiritual, certo? Nós vamos falar sobre ele ainda hoje. Ana Lúcia, quando houve esse abraço, houve essa troca de energia, ok? É a impressão sua que não foi um passe, houve uma troca fluídica, sim. Tá bom? Vamos lá, gente? Vamos avançar aqui. Na Gênesis, capítulo 14, item 1. Os fluidos espirituais escapam aos sentidos carnais. É luz particular ao mundo espiritual. Dúvida, nós já passamos agora por ela. Alimentação dos desencarnados. No nosso lar, ele fala dessa alimentação, mostrando que os ministérios da regeneração e do auxílio é mais materialismo. Eles trabalham com verduras e cereais, frutas e sucos. O Ministério da Comunicação e o Ministério do Esclarecimento, o Ministério da Comunicação está muito ligado aos médiuns, né? E esclarecimento com frutas e sucos. O Ministério da Elevação, só sucos concentrados. O Ministério da União Divina, só com água e ar. Esses já são espíritos que estão caminhando já para um nível evolutivo. Então, observa
é interessante a gente observar. E quanto mais evoluído o espírito está indo, mais a sua alimentação ela vai se tornando mais eterizada, menos grotesca, ok? Menos grotesca. Quanto mais se a gente quer trabalhar com esses espíritos elevados, num trabalho mediúnico, por exemplo, se você se alimenta ainda de carne, você não pode comer carne pelo menos 24 horas antes do trabalho. Ok? Se você comer, você não vai conseguir, porque as vibrações não mais se adequam. Ok? No livro Obreiros da Vida Eterna, a gente tem o desencarne do personagem Dimas. Quando ele estava desencarnado, lembra que eu falei para vocês que o fluido vital está ligado ao corpo físico? Quando ele vai desencarnar, o mentor chega no corpo dele e tira todo o fluido vital. Deixa o cadáver sem o fluido vital. Por quê? Se ele deixasse o cadáver com fluido vital, os espíritos que estavam aqui em volta iriam atacar o cadáver e sugar o fluido vital. Quando eles sugam esse fluido vital, isso pode repercutir no espírito que ainda está ligado ao corpo físico. A gente tem alguns livros que são narrados isso, e a dor desses espíritos que não tiveram isso daí, se eles estão acordados, é muito grande. Muitos dos irmãos, quando acontece o enterro, eles estão dormindo. E todo esse momento aí, às vezes eles acordam mesmo, já passaram alguns dias, às vezes. Né? Muitas horas da questão do enterro. Mas é isso, você tem muitos espíritos que vivem de sugar fluido vital do desencarnado e ficam nos cemitérios. Mas você tem espíritos que sugam fluido vital de encarnados. Todo mundo que tem um vício, quem fuma não fuma sozinho, quem bebe não bebe sozinho, quem se droga não se droga sozinho, não é? Então, esses irmãos aqui, eles além de serem atraídos pelo vício, eles também sugam o fluido vital daqueles que está servindo também de hospedeiro aí para o seu vício. A gente vê a questão do sacrifício que se faz do animal. O que esses espíritos pedem? O sangue, a carne do animal, o sacrifício do animal, para que eles possam sugar o plasma do animal. Ok? Possam sugar o plasma. E eles sugando esse plasma, eles se sentem encarnados. Eles se sentem encarnados. As pessoas que doam as coisas, fazem as oferendas, eles entram na mesma faixa do espírito. Então, a partir do momento que eles vão buscar alimento, eles também começam a vampirizar aquele que doou, porque entrou na mesma faixa deles. Tá ok? Aqui a gente tem também uma outra situação, que daqui é do livro Voltei, onde esse irmão aqui está bebendo junto com esse nosso irmão. E veja, ele está sugando pelo centro coronário todo o fluido vital dele. E quando ele bebe também, ele suga também a bebida. Dúvidas a esse respeito, gente? Olha, vocês vão colocando a dúvida aí, eu vou avançando. Daqui a pouco eu vou parar de novo, e aí eu vejo as dúvidas que vocês escreveram, tá? Aqui está colocando aqui. O Igor colocou. Fluido vital roubado de cadáver serve de alimento para os desencarnados? Sim. O fluido vital que os espíritos vão pegar no cadáver se alimenta com aquilo. Quando se come demais por gula, alguns desencarnados também sugam fluido vital. Se você tem esse vício da gula, você atrai outros espíritos que têm esse vício da gula. Todo exagero se atrai espírito, porque virou um vício. E aí você está repartindo aí, está permitindo que ele compartilhe. Ana Lúcia pergunta se sempre é pelo coronário, ou também por outros centros. Por diversos centros. Né? Às vezes começam pelo mais básicos, pelo sexual, por outros, que nós vamos estudar isso, mas o objetivo, quando eles chegam no coronário, o espírito está muito sem ação. É mais complicado.
Então, a Júlia falou que quem come além da conta é a mesma pergunta do Igor. Não é? Todo vício é complicado. Né? Se a pessoa tem um obsessor, ele vai se alimentar junto daquela pessoa. O simples alimentar além da conta, todo exagero é complicado. Né? Todo exagero é complicado. Não necessariamente todo mundo tem obsessores, mas a grande maioria das pessoas tem seus comensais. A Lianete pergunta como se dá esse elemento de fluido vital. O espírito ele pode se alimentar de outras formas. Não precisa se alimentar como com os alimentos que nós temos aqui. Ele pode se alimentar de outras formas. Os espíritos que desencarnam muito ligados às coisas físicas, eles querem ter as sensações físicas, eles querem estar encarnados. Quando eles se revertem de fluido vital, eles se sentem como se estivessem encarnados. Então, eles tentam sugar o fluido vital dos encarnados. Ou daqueles que desencarnaram que têm fluido vital, ou dos animais. Que isso dá a sensação para eles de que ainda estão encarnados. E aí eles podem desfrutar dos prazeres mais estranhos. Ok? Nós vamos falar agora de bacilos psíquicos e larvas espirituais. Isso está no livro Missionários da Luz. O que acontece? Lembra quando nós comentamos sobre esse fluido que você aspira e vem neutro? Imagina que esse fluido chegou neutro para você e você está dirigindo um carro tal, e você leva uma fechada. Você leva uma fechada e você fica com raiva da pessoa e resolve xingar. Ora, quando você levou a fechada, levou o susto e aí entrou na raiva, aquele sentimento de raiva ele vai passar por todos os seus centros de força. Vai pelo coronário, tal, vai passando por todos os centros de força e vai detonando todo o teu corpo. Aquele sentimento, aquela energia tal. Aquele fluido vital seu, ele vai virar algo monstruoso, porque você está com raiva. E aí, um percentual disso você vai enviar para as pessoas. Como se fosse um raio mandando para as pessoas. Mas um percentual muito maior, talvez uns 70%, vai ficar em você. Então, aquela raiva que você doou, que você me enviou para a pessoa, que seja uns 30%. 70% desse fluido, produto da tua raiva, ficou no teu corpo físico ou no teu corpo espiritual. Isso é o que eles chamam de larvas. O que essa larva vai fazer? Vai te causar doenças, vai corroer o seu perispírito, vai te gerar doenças. Olha o que diz aqui no capítulo 4, vampirismo. As ações produzem efeitos, os sentimentos geram criações. Os pensamentos dão origem a formas e consequências de infinitas expressões. Cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lançamos em circulação nas correntes da vida. A cólera, a desesperação, o ódio e o vício oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. Então, a gente cria esses germes pelos nossos sentimentos. Qual que é o problema desses germes? Esses germes que nós criamos, que o Alexandre chama de larvas, ele é composto de fluido vital. E os espíritos gostam de vampirizar esses fluidos vitais. E quando eles vampirizam, dizem que ele é muito nutritivo. Ele tem muito fluido vital. Então, essas larvas que nós criamos no nosso corpo físico, no nosso perispírito, é muito atraente para os espíritos. Então, se nós temos uma situação na nossa família, no nosso trabalho, e os espíritos sabem que nós somos aquela pessoa que esquenta fácil, que é pavio curto, como se fala, eles provocam uma situação para que a gente fique irritado, para que a gente gere larvas, para que eles possam se alimentar. Então, a pessoa pavio curto é um pasto perfeito. É um pasto perfeito para os obsessores. Eles adoram pessoas de pavio curto, que eles fazem a pessoa gerar larva, para que eles possam se alimentar da pessoa. Imagina essa situação. Imagina que alguém está conversando com você e essa pessoa, no telefone, sem você esperar, ela fala com você, jogo da velha, caveira, 3 exclamações, tal. O que acontece? Você fica irritado.
ou chateado. Aí, a sua chateação já atraiu um espírito para aquela situação, não é? E aí, o que esse espírito te recomenda? Que você fale para a pessoa, fale arroba, faca, exclamação. Aí você pega o telefone, liga de novo para a pessoa e você faz a sugestão do espírito. Olha, asterisco, exclamação, arroba, caveira. E a pessoa também, 3 exclamações, jogo da velha. Aí, quando acaba lá, o que acontece? O espírito, você se ligou a esse espírito. Olha ele te acorrentando aqui e te vampirizando. Tá ok? Vamos voltar ao filme. Vamos imaginar que a pessoa chegou para você e falou asterisco, 3 exclamações, jogo da velha, caveira. Você para e, em vez de você ficar irritado, você faz uma oração, uma prece. Quem você atrai é completamente diferente. Você se liga a forças completamente diferentes. E aí, esse irmão vem e fala do Cristo. Você vem, olha lá, você fala coraçãozinho para a pessoa. A pessoa até fica meio desconcertada, tal, não consegue retribuir, mas o amor que você mandou para ela foi o suficiente. E aí, olha como você fica. Bem. Das duas situações, qual que você acha melhor? A da esquerda ou essa da direita? Qual que é melhor o estado final? Alguém pode falar, não, mas é difícil, tal. Gente, a gente tem que pensar no que é melhor para nós. Certo? Se o melhor é essa situação, de estarmos bem, não é? Qual o preço que tem de você se desequilibrar porque a outra pessoa está desequilibrada, então você vai se desequilibrar também? Você vai permitir que a outra pessoa mande no seu equilíbrio? Quem tem que tomar conta do nosso equilíbrio somos nós. Não é porque alguém está desequilibrado que eu vou me desequilibrar. Não é porque alguém está nervoso que eu vou ficar nervoso. Eu tenho que manter o meu eixo. Não é porque a pessoa está doente que eu vou ficar doente também. Não é porque a pessoa está obsedada que eu vou permitir ficar obsedado também. Essas coisas vêm de treino. Eu preciso treinar. Eu preciso compreender e começar a treinar. Começar a vigiar. E aí, aos poucos, manter o equilíbrio em qualquer situação. Lembra lá dos apóstolos que estavam lá no barco, e o barco e a tempestade começaram a gritar por Jesus, e Jesus pergunta para eles, onde está a sua fé? Então, numa situação dessa, a gente pode escutar a pergunta do mestre, onde está a sua fé? Tá ok? Aí a Júlia colocou, veja que nem precisa de fechar, só faz de ser ultrapassado gera muita cólera. Sim, mas olha como a pessoa sofre. A Sandra Oliveira colocou, e o pessoal aí achando que só vícios físicos são um problema, né, Costa? Por favor, manda o questionário o mais breve possível amanhã. É melhor responder com as coisas ainda frescas na mente. A Júlia, ficarmos sempre atentos para cortar aquele desequilíbrio. Tá ok? A Agnes colocou um A aí, como se estivesse compreendendo alguma coisa, né, Agnes? O desequilíbrio pode produzir lavas e a sintonia, podendo começar aí um processo obsessivo. Né? As discussões geram processos obsessivos. Então, os espíritos que assim se alimentam em gerar desavenças e discussões, ou mesmo destempero, deixa eu voltar aqui, ou mesmo destempero do doutrinador no momento da doutrinação. Já pensaram nisso? Um espírito está falando ali, e um doutrinador está falando com o espírito se torna bastante irônico, bastante sarcástico, e aí o doutrinador fica destemperado? Não pode, né? Gente, estou terminando aqui, tá? Olha, as discussões, dúvidas, nem vou parar aqui nas dúvidas. No trabalho mediúnico, ok? Muito cuidado com isso. Isso é para acabar, para a gente fechar. No trabalho mediúnico, um irmão cita esta larva dizendo que não era bem uma larva, mas que era muito boa. Então, eles criam a discussão e se alimentam disso.
Isso lhe causa dor, pois se deveria corroer o espírito de quem a gerou, mas ainda daquele que a sugou. Comenta surpreendentemente que as larvas dos fluidos dos espíritas eram disputadas por serem melhores. Então, pera um pouquinho, como assim? A larva dos espíritos são melhores? A gente demorou para entender, mas o que acontece? Num trabalho mediúnico ou no trabalho de vibrações, os espíritos estão sempre fazendo vibrações, doando do seu próprio fluido. Mas a gente não fica descompensado porque a gente recebe o fluido dos espíritos superiores. Então, por causa do trabalho, a gente momentaneamente temos fluidos superiores, que são fluidos dos espíritos superiores. E os espíritos usam algumas artimanhas, nós vamos contar aí, para conseguir sugar esse fluido do médium. E esses fluidos são muito disputados. Eles têm muitos ardis para fazerem isso. Ok? Olha o que diz aqui. Normalmente o espírito está vibrando e fornecendo fluidos para seus irmãos necessitados. Nesse processo, recebe dos irmãos maiores a imediata reposição, com fluidos melhores, espirituais. Eles não conseguem obsediar os espíritos superiores, mas conseguem a nós. Daí o fluido que ora conserva ser melhor. Não pela sua qualidade moral e espiritual, como seria de se desejar, mas por dádiva do serviço. Ok? E aqui a gente tem o quê? Nós já passamos do horário. Eu vou parar aqui. Já passamos do horário, já é 5:10. Eu vou parar exatamente aqui, porque eu vou falar do elemento de sustentação num trabalho mediúnico. Tá ok? Parando aqui, gente. Não vou até o fim, não, porque senão a gente avança mais 10 minutos aí e eu não quero complicar para ninguém aí. Tá bom? O que a gente pegou daqui, e seria muito importante que vocês compreendessem. O nosso pensamento ele tem um poder muito maior do que a gente imagina. É muito importante a gente vigiar o pensamento. Então, não adianta eu achar que se eu penso alguma coisa, mas não faço, que isso não tem problema. Tem sim. E toda a nossa ação passa antes pelo nosso pensamento. Tá? E se a gente muitas vezes não faz alguma coisa, é porque a gente não tem a possibilidade ou não é permitido. Mas a gente está pensando naquilo e isso está na nossa aura. Quando tiver uma oportunidade, talvez a gente faça. Ou a gente está atraindo espíritos ligados àquilo. Vigiar o pensamento. Substituir o pensamento por coisas melhores. A gente está sendo alimentado o tempo todo por informações na televisão, informações depressivas. Nós temos que tomar cuidado com a nossa alimentação espiritual. Selecionar o que nos convém e o que não nos convém. Nós já temos uma compreensão melhor e maior do que está acontecendo. A gente tem que usar essa compreensão também. Às vezes, a gente não pode deixar pensamentos de tristeza, pensamentos negativos que a gente percebe que não são bons, deixar vigorar. A gente tem que trabalhar para que sair daquele pensamento. Com uma leitura, com um bom filme. A gente tem que lutar, se empenhar para manter o pensamento elevado. É fácil? Lógico, se fosse fácil, não era para nós. Se fosse fácil, não vale a pena. A encarnação é exatamente para a gente conseguir as coisas difíceis. A maior dificuldade do espírito é vencer a si mesmo. E vencer a si mesmo é vencer os seus próprios pensamentos. Dominar os seus próprios pensamentos. Eu penso o que eu quero. Eu sinto o que eu quero. Não, eu não consigo perdoar. Você não consegue perdoar porque você não quer. Se você quiser, você perdoava. Nós somos espíritos, filhos de Deus. Em mim, tudo eu posso. Então, não aceitar o que não consigo. Não aceitar, eu não quero. Não aceitar, eu não posso. Não aguento. Nós podemos, se quisermos. Se aquilo é bom, a gente vai ter ajuda para conseguir. A gente tem que se esforçar, mais ainda. Tá bom, gente? Alguma dúvida a mais? Estou vendo aqui. As pessoas falam que já vão começar o treinamento. Agora, em que ponto nós estamos? Nós vamos falar de fluidos agora, e em seguida nós vamos entrar para o perispírito, tá bom?
as aulas são cada vez mais densas. Muito importante não perder. Falamos de assuntos muito importantes, muito importantes. Tem toda a bibliografia aí. Vale a pena vocês consultarem. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Vou ver se até amanhã cedo eu consigo colocar o questionário aí, tá bom? Se não tem mais perguntas, gente, eu vou fazer a prece final. Aqui eu não estou achando nenhuma pergunta. Chega esse horário, ninguém mais tem perguntas, não é não? Gente, então agradecendo a todos e agradecendo principalmente a esses irmãos maiores, a esse espírito, responsáveis por essa atividade, rogando que cada um com os espíritos ligados à família possa ser melhor esclarecido. Aquelas dúvidas que ainda estão martelando, aquela coisa que ainda não ficou clara, que durante o desdobramento possamos encontrar com os maiores e sermos esclarecidos. Gratos por estarmos aqui, gratos por tudo que recebemos. Encerramos, Senhor, com a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Pai, a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação e livrai de todo mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Pessoal, tchau para vocês. Obrigado por tudo. Assim que for possível, eu peço a gente, assim que o Edson colocar na internet, eu coloco aí disponível o vídeo para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, podem escrever aí que a gente aumenta a dúvida de vocês, viu? Boa noite. É mais. Boa noite para todos. Foi com a tua observação, Tchau, viu, tchau. Sandra? Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau.